A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Compartilhar com vocês uma palavra que o Espírito Santo tocou no meu coração. Primeiro eu vou falar sobre o que ele falou comigo sobre a política. Ele me deu uma palavra esses dias que vocês vão ver como a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais atual que tudo. É impressionante realmente o que está escrito, né? Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Então é o que Jesus nos ensinou. Então Deus me preveniu mais uma vez sobre a política, sobre a gente ficar dando muita ênfase, não ficar preocupado, não, o que será do Brasil, né? Se tal presidente ganhar e tudo, e ficar preocupado com aquilo, né? E através de um passarinho que apareceu lá em casa, Deus tocou no nosso coração. E aliado a essa palavra, vejam só o que Deus quer nos falar, né? Está em Isaías capítulo 8, versículo 9 ao 13. Aprendei-o, ó povos, e ficareis consternados. Ouvi com atenção, terras longínquas, podeis pegar em armas e sereis destruídos. Preparai um plano, e ele falhará. Dai ordens, e elas não serão executadas, porque Deus está conosco. Porque eis o que o Senhor me disse, quando me agarrou e me preveniu contra essa política. Ele disse: não chameis conspiração tudo aquilo que o povo chama conspiração. Não vos assusteis. É o Senhor que vós deveis ter por conspirador. É a ele que é preciso respeitar, a ele que se deve temer. Olha só, meus irmãos, que palavra. Essa é a primeira. Tem a continuação. Então a gente fica preocupado, né? Nossa, fulano ganhar, vai haver isso, como aconteceu em tal país, como aconteceu na Venezuela, que o povo está passando fome, né? Mas, meus irmãos, é Deus quem está no controle. Ele que sabe de todas as coisas. Deus, ele castigou muitas vezes o povo dele, né? Você vê ao longo da história, né, do povo de Deus na Bíblia, Deus sempre enviava, né, povo do norte para realmente dominar eles, para levar cativo, né? Eles passavam muitas vezes fome no deserto mesmo. É como o povo de Deus ele passou fome mesmo, para Deus realmente castigar, para Deus corrigir eles, a Deus trazer eles de volta para o caminho certo, para eles aprenderem, né, que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Deus ele pode fazer o que ele quiser, ele que tá no comando de tudo. Então não adianta a gente querer, por nossa força, né, querer brigar, querer ficar preocupado com brigar por causa de política, entendeu? Se for da vontade de Deus, o candidato que for vai ganhar e vai acontecer o que for da vontade de Deus. E o que vier, Deus ele nos protegerá, ele está conosco, como vocês viram no começo dessa palavra. Deus está conosco, podem pegar em armas, pode acontecer o que for. As pessoas podem, igual acontecer, igual está acontecendo direto aí, pessoas invadindo igrejas, né? Destruindo tudo, né? Mas o que não pode acontecer é a gente perder a nossa fé, porque aqui é passageiro, entendeu? Então a gente está muito preocupado com o terreno, né? Em perder, com o que é terreno, perder bens materiais, né? Então deixemos Deus nos usar, gente. Você vê a quanto a igreja primitiva, né? Quanto mais era perseguida, mais ela crescia. Você vê que foi Jesus mesmo ensinou sobre isso, né? Que o grão de trigo, quando ele cai, quando ele não morre, não gera fruto, mas quando ele cai na terra e morre, é assim que ele gerará muitos frutos. Então Jesus disse isso sobre a morte que ele ia passar, ele já preveniu que ele ia morrer, e através da morte dele ele ia gerar muitos frutos, ok? Muitos discípulos, né? Muitas pessoas, olha para você ver quantas pessoas que creram nele, né? Depois da morte dele, foi preciso ele morrer e ressuscitar, subir aos céus, para nos dar o Espírito Santo. E através do Espírito Santo foi feita a igreja, se deu início à igreja. E tantas pessoas que foram tocadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Jesus mesmo disse: se eu não for, né, não, o Espírito Santo não descerá sobre vocês. Ou seja, foi preciso Jesus morrer, pagar nossos pecados. Então a mesma coisa é nós, a gente precisa morrer para nossas vontades, perder. O reino de Deus é o que? É perder para ganhar. Então a gente fica muito com medo, né, de perder as coisas materiais. Ai, o que vai acontecer? O que será de nós com esse político, entendeu? Então Deus não quer isso de nós, que sejamos medrosos e ficamos brigando por causa disso.
brigando, discutindo, né? Querendo enfiar na cabeça das pessoas, né? As leis, né? Então, não é assim que vai chegar a nossa oração ao céu, não é assim que a obra de Deus vai ser feita. Não é pela lei, né? É o povo de Israel mesmo, você vê que eles se decepcionaram, eles se frustraram, porque eles esperavam um rei dominador, né? Um rei que governasse, que libertasse eles da mão de Roma, do Império Romano, mas eles se frustraram. O próprio Judas, eles se frustraram com um rei que ia morrer pelo pecado do povo. Eles ficaram só pensando aqui no terreno, meus irmãos. É o que está acontecendo no tempo de hoje. Pessoas brigando, cristãos brigando por causa de política. Que é isso? Nosso rei não é daqui, meus irmãos. Nosso rei é do céu. Jesus mesmo disse diante de Pilatos: meu rei não é desse mundo. Se ele fosse desse mundo, meu pai enviaria, né, os seus anjos, meus anjos me defenderiam. Não deixaria que acontecesse isso comigo. E Jesus falou com Pilatos: você está fazendo isso comigo porque essa autoridade te dada por Deus. Então foi da vontade de Deus. Tem uma palavra também que fala que aquele plano todo ali, meus irmãos, foi da vontade de Deus. Então quem é o conspirador? Quem está no comando de tudo é Deus. É Deus que faz para castigo dos pecadores e para favorecer as pessoas honestas. Ou seja, foi um castigo para o filho dele? Não, aquilo ali foi passageiro, foi um castigo. Muitas pessoas terem morrido, muitos discípulos, muitas pessoas de Deus, muitos cristãos terem morrido? Não. Aqui é passageiro, meus irmãos. Mas depois da morte é que há recompensa, que realmente Deus nos recompensará por nossas obras, pelo que nós fizemos aqui. Entendeu? Então não adianta a gente ficar preocupado, triste com o que acontecer depois das eleições, né? Ou ficar já ansioso, né? Brigando com as pessoas. Vejam a continuação, realmente é para você ver como a palavra de Deus nos ensina. De novo, olha só para vocês verem, que impressionante. Isaías, capítulo 9, versículo 18 ao 20. Vejam só que não é exatamente o que está acontecendo. Pela cólera do Senhor a terra está em fogo, e o povo veio a ser presas das chamas. Cortam à direita e têm fome. Comem à esquerda e não se satisfazem. Cada um devora a carne de seu próximo, e ninguém tem piedade de seu irmão. Manassés come Efraim, e Efraim Manassés. Depois os dois juntos atacam Judá. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou, e sua mão está prestes a precipitar-se. Vejam só, meus irmãos, partidos de direita e esquerda, um se une, né? Aqueles que você vê que candidato aí, né? Que falava mal um do outro, né? Agora se uniu, né? Que falava que o outro não prestava, né? Que o outro era ladrão, agora se uniu com ele, agora é vice. Então, meus irmãos, então um partido se une a outro, aquele que falava mal, né? Do outro se une a esse agora para lutar contra o outro. Então foi o que aconteceu com Jesus. Vejam só o que aconteceu com Jesus. Os dois governadores, né, que nem conversavam, nem se conheciam direito, né, se uniram contra Jesus, né, para ficar contra Jesus. Então, e foi o quê? Tudo da vontade de Deus, tudo estava nos planos de Deus. Então não adianta a gente se inquietar, a gente ficar com medo do que vai acontecer daqui para frente. A gente precisa confiar em Deus. Então aqui e pessoas ficarem se devorando, né, brigando, né? Então as pessoas aqui, você vê claramente que cortam à direita e têm fome, ou seja, essa fome que nós estamos de justiça não será saciada pela política, será saciada unicamente por Deus, por justo juiz que é Jesus. É Ele que nos saciará, o Espírito Santo de Deus que nos saciará. E aqui eu vou deixar, cortam à direita e tem fome, cortam à esquerda e não se saciam, não se satisfazem, ou seja, vai ficar brigando política, direita, esquerda a vida toda e não vão se satisfazer, entendeu? Que eu vou deixar o vídeo do passarinho, né, que minha esposa pegou um passarinho da boca do cachorro lá de casa e nós estamos cuidando dele e vocês vão ver a mãe dele vindo tratar dele. Se Deus cuida assim do passarinho, meus irmãos, imagine de nós, que valemos muito mais que os pássaros. Então não se preocupem, vejam esse vídeo, que vocês vão verem que lindo. O cuidado de Deus com uma pequena criatura dessa, enquanto mais, imagine com nós, que somos...
Veja só, meus irmãos, esse passarinho aí, né? Como a Bíblia diz, né? Em Mateus 6, 24 ao 26. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Portanto, eis o que vos digo: não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes? Olhais as aves do céu. Então olha para esse passarinho, gente. Não semeiam, nem ceifam, nem recolhem no celeiro, se vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Claro que valemos, né, meus irmãos? Somos filhos, né, do Criador, somos filhos de Deus. Deus é nosso Pai. Assim Jesus nos ensinou. Ele também disse, né? Vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem o pedir. Aqueles que o pedirem. Então, essa é a certeza que nós temos, irmão, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus, ele cuida de nós, né, como filhos, né? Pode a mãe abandonar os filhos, né? A mãe que amamenta abandonar o filho, mas Deus não abandona. Se Deus usa esse passarinho, que é considerado irracional, né, para alimentar o filhote, né? Imagine nós, né? Deus, né, que é todo poderoso, que é amor, que é bondade, né, que é misericórdia. Você acha que ele não vai cuidar de nós, seus filhos, né? Então nada de medo, né? Nada de preocupação, né? Então a vida vale mais que as vestes, né? Vale mais que o alimento. Precisamos de realmente transformar nossa vida, né? Endireitar nossos caminhos, né? Para receber o Espírito Santo de Deus, né? Arrepender-vos, depois o reino de Deus está próximo. Se converter dos caminhos maus, né? Ditar nossa vida pela palavra de Deus. Assim seja, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.